Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada daquelas questões da aula de poemas escolhidos de Gregório de Matos. E eu espero que você tenha feito, tá? Então, vamos conferir cada uma delas. Na primeira, vocês viram, da Estadual de Londrina, né? Que tem um enunciado até bastante interessante, que diz o seguinte: o barroco manifesta-se entre os séculos XVI e XVII, momento em que os ideais da reforma entram em confronto com as da contra-reforma católica, ocasionando, no plano das artes, uma difícil conciliação entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Você vê esse conflito, esse embate, esse choque de elementos opostos. Não é à toa, a gente falou isso na aula, né? A consequência vai ser o quê? Um momento de desespero. É natural a produção não só de antíteses, mas a tábua de salvação desses escritores vai ser justamente a poesia religiosa. E o que pede essa questão? Vamos ver? A alternativa que contém os versos que melhor expressam este conflito, uma época cheia de conflito, de problemas, lembra aquela visão problemática, dilemática da existência? Não pode ser a letra A. Vocês viram que a letra A, com esse vocabulário estranho, exótico, um paiá de monal, bonzol bramar, primaz e cafraria de pegu, você lembra isso da poesia satírica, né? Então não é bem o que se esperaria, não era a poesia esperada para expressar esta época de conflitos. A B, já dá para saber, não é o Gregório, é Botelho de Oliveira, mas ele está falando de uma outra coisa, está falando de exaltação, né? Veja a exaltação, a neva, a mariposa, sobe ao sol, cobre o dia, a luz lhe enfada. Então são coisas, né, que não tem nada a ver com esse conflito religioso. Na letra C, veja, Fábio, que pouco entendas de finezas, quem faz só o que a pouco pode, a pouco obriga, quem contra os impossíveis se afadiga, a este cede amor em mil ternezas. Veja, então, aquele que se opõe a tantas coisas, mas quando vem o amor, cede a tudo por causa do amor, né? Ixi, não tem nada a ver com conflito religioso, né? Ou essa visão pessimista ligada à existência, e vai produzir essa poesia religiosa. Vamos ver. A letra D, Botelho de Oliveira de novo, né? Mas vamos tentar uma desculpinha. Luzes qual o sol entre astros brilhadores, se bem rei mais propício e mais amado, que ele estrelas desterra em régio estado não desterra as flores. Tudo muito positivo, nada a ver com barroco. Agora, veja esse aqui. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido. Tá vendo? Essa religião, lembra a postura religiosa do Gregório? Pequei, agora eu vou pedir o perdão. Então sou um pecador, sou uma pessoa que não presta. Isso é tudo fruto de uma época cheia de conflito. Então achamos na primeira questão, tem que ser a letra E. Fácil, né? Lembra desta segunda questão, melhor, deste texto para as questões 2 a 4, também trabalhamos em aula, quando ele fala, neste mundo é mais rico, que mais rapa, lembra? Quem mais limpo se faz, tem mais carepa, e a gente foi falando como ele foi descrevendo a sociedade baiana na época, e o mais interessante é as rimas que ele foi produzindo, tanto que essas rimas que foram espalhadas nas estrofes, vocês viram, olha aí, rapa, carepa, decepa, capa, mapa, trepa, increpa, papa, carlopa, chupa, essas rimas esquisitas, ele junta tudo ali, ó, em apa, epa, ipa, opa, upa. Então o que pergunta a segunda questão da FATEC? A FATEC pergunta o seguinte: a alternativa que melhor exprime as características da poesia de Gregório de Matos, encontradas no poema transcrito, é a que destaca a presença de quê? Primeiro, inversões da sintaxe corrente. O que é sintaxe? A maneira como nós organizamos as frases, como nós colocamos em ordem as palavras na frase. Então eu inverto aquela maneira corrente, aquela maneira comum de trabalhar com as frases. Como em com sua língua ao nobre o vil decepa. Qual que seria a ordem corrente, a sintaxe corrente? O vil decepa, com sua língua o nobre. Entortei toda a frase. Então tá certa a letra A. E qual é o erro das outras? Vamos ver. A letra B diz: conflito entre o universo de profano e sagrado. O poema não trabalha com esse choque entre sagrado e profano.
Letra C. Metáforas raras e desusadas. Não. Apa, epa, ipa, opa, upa é tudo ligado à sonoridade, né? São aliterações, são assonâncias, parônimos, né? Então, não são metáforas, pelo menos nesse trecho destacado aqui na alternativa. Letra D, contraste entre polos de antíteses violenta. Língua não é antítese de decepa. Está errada a letra C. Desculpa, letra D. E aí, imagens que exploram os elementos mais efêmeros e diáfanos, esse tema da efemeridade, não é esse o tema do poema. Já a questão 3, por sua vez, ela pede o seguinte, da FATEC, né? Fica claro no poema acima que a principal crítica do autor à sociedade de sua época é feita por meio do quê? Veja a letra A. Denúncia da proteção que o mundo de então dava àqueles que agiam de modo condenável, então sob a capa das leis da igreja. Olha, quando ele fala em capa, é um outro sentido, não é que as pessoas estão protegidas pela capa da igreja. Ele fala que o velhaco, ele usa a capa para fazer malandragem, a capa para esconder, né? Não é a letra A. Letra B. Enumeração de certos tipos que, por seus comportamentos, revelam um roteiro que identifique e recomenda. Pelo contrário, ele está criticando essas... Sabe, quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa, né? Então, ele está criticando quem quer subir, quem quer praticar a ascensão social. Ele tem esse preconceito classista, não muda de classe social, tá? Letra C. Elaboração de uma lista de atitudes que deviam ser evitadas por não condizerem com as práticas morais encontradas na alta sociedade. Ele critica o que está na alta sociedade, ele critica o que está na baixa sociedade. Então, não é essa coisa, alta sociedade, o modelo. Não tem isso no texto. Letra D. Ele não compara. Ele não está estabelecendo comparação. Ficou a letra E. Caracterização, ele vai caracterizar, ele vai descrever comportamentos que, embora sejam moralmente condenáveis, são dissimulados em seus opostos. Quer dizer, o desonesto vai passar a impressão de que é honesto, né? A pessoa que é mais limpa, que é honesta, é justamente aquela, ou melhor, que a pessoa mais desonesta é justamente aquela que faz mais crítica contra a desonestidade. Então ele sempre vai falar que quem passa uma imagem, na verdade está escondendo exatamente o oposto. Então anote aí para a terceira questão, letra E, que eu tenho certeza que você acertou, tá? A quarta questão, por sua vez, é da Unicentro. Ela pede o seguinte: nesses versos, Gregório de Matos está fazendo o quê? Veja a letra A. Sinaliza em tom irônico as atitudes que a nobreza pode tomar. Ele não fica apontando, faça isso, faça aquilo. Na verdade, o poema inteiro ele só fica criticando, só fica falando mal. Ele não aponta conselhos. O que a nobreza deve fazer? Letra B. Ridiculariza a empáfia dos mulatos. Não. Quando ele fala dos mulatos, não é que ele está ridicularizando os mulatos que viviam de bajulação. Na verdade, ele está criticando o fato de os mulatos terem nas suas mãos os senhores. Então, no fundo, ele critica os senhores que fazem, ficam subordinados, ficam submissos em relação aos mulatos. Há um preconceito aí racial, né? Lógico. Letra C. Reflete a política mercantilismo. Essa política do mercantilismo, nesse texto, não vai aparecer. Não tem como você encaixar esse aspecto. Então deve ser a letra D, satireza de uma forma denunciadora e debochada, é a cara dele, boca do inferno, é a sátira, é o deboche, é a crítica, né? A ascensão social dos que se valem de meios que ele diz que são escusos, por exemplo, é lógico, a corrupção é escusa, mas lá na segunda estrofe ele fala mal de quem, por meio do comércio, por meio do trabalho mesmo, veja o cara que é um artesão, que era marceneiro, né? Quer dizer, o cara que tinha ontem garlopa, hoje tem bengala, né? Então ele critica justamente isso, o que ele considera uma coisa escusa, errada para subir na vida, né? Porque ele tem preconceito de classe, né? Assim como os maus costumes e os valores pecaminosos da sociedade da sua época. Então aí, na quarta questão você tem D de dado. Quinta, né? Nós temos aquele poema que foi trabalhado em aula. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido. Lembra desse poema? Não é porque eu pequei que eu acho que eu não mereço perder. Lembra como ele vai chavecar Deus, como ele vai usar o tal do barroco conceptista, aquela lógica capciosa, aquela lógica que vai colocar Deus contra a parede, né? Veja aí. Então a quinta, da Federal de Viçosa, ela pergunta o seguinte: pede a incorreta. Em geral eu não gosto de questões que pedem a alternativa incorreta, né? Mas essa é interessante, porque você vai recapitular 4 características corretas e uma errada, né? Veja aí, a única que está errada aí é a letra B. O argumento do poeta arrependido, isso é verdade, lembra que a poesia religiosa é só isso, é a consciência de pecado, eu pequei, ele se tocou que pecou, e agora ele vai buscar o perdão, né? Então, ele está arrependido. Constrói-se pelo jogo de ideias, sim,
Ou seja, cultismo não é jogo de ideias. Você lembra o que era o jogo de ideias? Lembra? Conceptismo. Este detalhezinho é que faz a alternativa errada. Então, quinta, já fechamos. Quinta questão, Federal de Viçosa, é a letra B, que está errada, né? Sexta, leiam atentamente enunciado. Tem aluno que se atrapalha, mas eu não consegui achar. Veja, não é que eu estou procurando a correta. Aí eu vi 4 corretas, sim. É porque eu estou procurando a errada. Então a errada é a letra B de bola, né? Veja a sexta questão. O que ele fala? 3 dúzias de casebres remendados. Olha aqui. Boca maldita, né? Boca do inferno, ele só fica falando mal, né? 6 becos de mentrastos entupidos, 15 soldados rotos e despidos, 12 porcos na praça bem criados, 2 conventos, 6 frades, 3 letrados, um juiz com bigodes sem ouvidos, 3 presos de piolhos carcomidos, por comer 2 leirinhos esfaimados. Então, veja aí, sobre esses versos de Gregório de Matos, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, poema retrata criticamente a sociedade brasileira do século XVII, permitindo identificar um dos ramos da poesia desse poeta, a tal poesia satírica. Isso é verdade. Né? Veja como ele fala mal, né? Está falando mal da sociedade que ele encontra. Vários grupos, vários tipos sociais aqui foram vilipendiados. Olha, fala bonito, hein? Agora vamos analisar a segunda afirmação. Veja aqui, conteúdo satírico, certo? O que é sátira? Você critica por meio do humor. E a linguagem grosseira dos versos associa o poema, não é a lírica amorosa. Eu não estou falando de amor, e muito menos a lírica religiosa. Errou aí. Então, já vai assinalando para você economizar seu tempo na prova, né? Segunda, falsa. Terceira, ninguém está falando em primeira pessoa. Não tem primeira pessoa, não tem tom confessional, portanto, terceira é falsa. A única que está correta é a 1, né? Portanto, é a nossa alternativa. Sétima questão é da Famema. O que ela está pedindo? A veia lírico-amorosa do poeta Gregório de Matos está em qual alternativa? Veja a letra A. Que és terra, homem, terra has de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. Essa é religiosa. Descarta a letra A. B. Aquele não sei que Inês te assiste no gentil corpo e na graciosa face, não sei de onde nasce. Veja como ele está falando, é dessa amada, né, do corpo dela, que o encantou. Então já achamos aqui a letra B, que é a lírica amorosa. Só para não ficar dúvida, a letra C você viu, a cada canto um grande conselheiro. Isso é poesia satírica, né? A letra D, Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece, que o subir é desgraça muitas vezes. Veja, ele está criticando, está falando mal do cara que subiu. Lembra? O Gregório com seu preconceito de classe, esta é a satírica. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido, já sabe, ixi, essa é religiosa, né? Então, ficou de fato mesmo para a sétima questão da Famema, B de bola. Veja a oitava questão, que tem o discreta e formosíssima Maria. Lembra que a gente analisou esse texto? O que o Enem pergunta aqui? Veja, primeiro vem aquele blá 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 típico do Enem, né? O barroco é um movimento considerado como a arte dos contrastes. É um dos apelidos do barroco mesmo, né? O poema de Gregório de Matos, que revela características do barroco brasileiro, é uma espécie de livre tradução de um poema de Luiz de Góngora. Falamos até isso na aula. A maestria do cara em pegar os quartetos de um poema, traduz, e os terceiros de outro, traduz e junta. Nossa, parece que é um poema só. Parabéns pro Gregório, né? E importante poeta do século XVII, que foi Luiz de Góngora, que inspirou Gregório, né? Agora vem o importante, fruto de sua época, o poema de Gregório de Matos destaca o quê? Letra A. Está errada, não tem alternância temática. Um verso ele fala um tema, no verso par ele fala outro, no ímpar volta ao tema, não tem essa alternância. Veja, os versos são uma sequência de elementos que fazem parte da descrição que o poeta faz da sua amada, né? Então não há alternância, tudo ali faz parte da beleza dela, né? Veja a letra B. O contraste entre a beleza física da mulher e a religiosidade do poeta. Não se fala em religião neste poema. Letra C. O pesar, quer dizer, a tristeza, pela transitoriedade, pelo caráter efêmero, passageiro da juventude. Ele fala que a juventude é uma flor que não dura muito tempo. E aí? E a certeza da morte ou da velhice.
Tanto que vem aquele tema do carpe diem, né? A certeza que nós vamos envelhecer, vamos ficar velhos e a velhice é já chegar da morte, vamos aproveitar. É essa a alternativa correta, né? Oitava letra C de casa. O que está de errado na D, professor? Veja, o uso de antíteses pode ser que tenha, né? Pode até ser que tenha, para distinguir o que é terreno e o que é... Não tem espiritualidade aqui, não se fala do espiritual. E a E, a concepção do amor que se transforma em tormento da alma e do corpo do eu lírico. Não, o amor é o que há de bom para o eu lírico. Portanto, para a oitava questão do Enem, letra C. Veja aí a nona, outro poema que nós trabalhamos em sala, né? Lembra daquela história da mariposa? O cara vê a mariposa girando ao redor da lamparina, né? Do candeeiro, e a mariposa fez com que ele pensasse no que ele está sofrendo de amor. Então ele se compara a essa mariposa. Lembra desse poeminha? Bom, Fan pergunta o seguinte: de acordo com o poema, o eu lírico agradece a sorte da mariposa e a sua também? Veja, os destinos, as sortes são diferentes. A mariposa alcança o que ela queria, ele não alcança. E nem está agradecendo, não tem nada de agradecimento aqui. Letra B, considera a sua situação melhor? Não, ele considera a situação da mariposa melhor, porque ela alcança a luz que ela queria. E ele não alcança a mulher, só sofre, né? Letra C, critica a situação da mariposa? Não, ele inveja. A mariposa sim que foi feliz, ela alcançou o objeto amado. A letra D, compara a sua situação à da mariposa, evidenciando que, ao contrário desta, da mariposa, não consegue obter objeto do seu amor, porque a mariposa está girando ao redor do candeeiro e queima, tudo bem, ela se queima alcançando aquele fogo, mas alcançou. E ele não, está sofrendo, olha, fogo, sofrimento amoroso por causa de uma mulher e não se realiza, né? Não consegue alcançá-la, não se satisfaz, são bem diferentes. Portanto, para a nona questão, letra D de dado, né? E a última, famosíssima questão da FUVEST. Ela pegou um poema do Gregório, para aquela personagem desvanecida, lembra aquele soneto que era para homenagear o sujeito, mas quanto mais ele falava, menos ele falava. Então ele conseguiu fazer um soneto sobre o nada, não saiu nenhum elogio do cara que era desvanecido, ele se achava. Lembra desse soneto? E não é que a FUVEST foi encontrar um tema semelhante com a música do Noel Rosa, no início do século XX, sambista, tipo zero. Eu mesmo demorei a entender essa canção, mas aí eu me lembrei, é como se fosse aquela pessoa que segue um padrão, ela é igual a um grupo, quer dizer, ela quer se diferenciar, mas acaba se tornando igual, né? Veja, por isso que ele fala tipo zero. Quando ele fala aqui, ó, eu vou me deter um pouquinho na letra, olha aí. Você é um tipo que não tem tipo, que se você quer ser igual ao grupo, né, quer se diferenciar, pertencer a uma tribo, mas acaba não tendo tipo, né? Com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. E até chama atenção, né? Você é um tipo, não é uma personalidade, você acaba sendo um tipo. Quando você penetra num salão e se mistura com a multidão, você se torna um tipo destacado. Por quê? Porque é um tipo. Não é uma pessoa íntegra, de personalidade típica, né? Ou melhor, de personalidade marcante. É um tipo, é igual a um grupo, né? Desconfiar todo mundo fica que o seu tipo não se classifica. Olha que a brincadeira em classificar, né? Ele fala, você passa a ser um tipo desclassificado. Eu achei interessante esse jogo de palavras e ideias que ele vai fazendo. Olha que ele fala, e eu até hoje nunca vi nenhum tipo vulgar tão fora do comum. Vulgar, fora do comum. Então ele se destaca exatamente nisso. Ele é tão comum, mas é tão comum, mas é tão comum, que até fica fora do comum. Como é que alguém pode ser tão comum assim, tão padrãozinho, né? Que fosse um tipo tão observado. Você ficou agora convencido. Olha, parece um desvanecido o poema do Gregório, né? Que o seu tipo já está abatido. Mas o seu tipo é o tipo do tipo esgotado. Quer dizer, não tem nada de curioso, nada diferente nisso que você acha que é. Você quer ser diferente, mas você é um tipo muito comum. Bom, então veja, o soneto de Gregório de Matos e o samba de Noel Rosa, embora distantes na forma e no tempo, aproximam-se por ironizarem o quê? Veja, são dois personagens, duas figuras que acham que são diferentes. O primeiro merece uma homenagem, mas não tem nada que o Gregório fale dele, né? E o segundo se acha um tipo tão especial que no fundo é um tipo comum. Então o que acontece? O que é em comum entre eles? Eles são singulares porque eles não têm nada
de especial, nada de diferente. Então é a singularidade, quer dizer, o que é singular? Aquilo que é diferente, aquilo que chama atenção, aquilo que não tem igual, né? De um caráter nulo. Eles chamam a atenção por eles serem pessoas sem nada de interessante, tá certo? Então, 10, FUVEST, letra C. Então essa é a resolução comentada das questões referentes à primeira aula do ciclo dos livros da FUVEST, né, que é o Poemas Escolhidos do Gregório de Matos. Espero que as orientações tenham sido úteis, né? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou deixar um comentário aqui no vídeo. Então, um beijo e até a nossa próxima aula com Quincas Borba do Machado de Assis.